eu estou aqui numa, eu diria, dupla qualidade. Antes de mais, porque neste momento sou coordenadora científica do CITSEM, calha de ser medievalista, senão tinha despachado para o outro, confesso, e, portanto, nessa qualidade de coordenadora de uma instituição que também organiza ou coorganiza este seminário, portanto, nessa qualidade estou aqui. Mas estou aqui porque sou medievalista, porque tenho uma boa relação de amizade com as colegas aqui do IEM e, portanto, não poderia faltar alguma coisa deste género. Dito isto, cumprimento as duas colegas que tenho na mesa, uma que não conheço também, mas outra que é conhecida não é só por mim, por todos. A professora Adelaide Miranda, deixem-me os óculos, não sei quem fala primeiro, não sei quem é que é uma professora, eu vou adotar o sistema que já ouvi dizer que fez a Isabel Barros Dias, não é? Eu tenho aí o papel, portanto podem ler o que ela fez. A professora Adelaide Miranda é doutora da História da Arte, está numa situação invejável, como eu gosto de entender, de professora aposentada, que para mim, eu acho que é uma situação... Nem tanto, porque continuo a trabalhar muito no... Pois exatamente, por isso mesmo, é que é uma situação invejável não ter a parte burocrática toda que nós temos para dentro. Portanto, eu acho que tenho o lado bom disto tudo, que falo muito em ver aqui. Claro que o nome de Adelaide Miranda associa-se, obviamente, aos estudos de iluminura, mas todos os outros que eu já ouvi falar, ligados ao domínio da cor, da imagem, do texto, imagem e texto medieval. Portanto, nós vamos ouvir a professora Adelaide, realmente, e agora isto não devia estar gravado. E agora pedi-me imagem medieval, materialidade e funções. Eu queria começar por cumprimentar todos os presentes e também a colega que está na mesa, que tive a feliz oportunidade de conhecer no Porto, que pudemos participar também numa formação exatamente que ligava aos textos e imagens promovidas exatamente pela Faculdade de Letras do Porto. E agradecer-lhe as palavras e dizer que realmente gostaria muito de ter só essas partes boas, porque exatamente pedi a apresentação para fazer de investigação, mas ainda não chegou. Mas há de chegar o tempo em que se consegue fazer alguma investigação passados estes maus tempos. E começava exatamente a minha comunicação, pondo exatamente uma das questões que pôs também o professor Carlos Carreto, que é procurar entender e estudar a imagem medieval à luz da especificidade que tem a nossa área de estudo, que é a História da Arte. Por isso nós procuramos exatamente, dentro daquilo que é um laboratório de problemas e de interdisciplinaridade, que é exatamente a imagem, procurar sempre mostrá-la de acordo com aquela que é a nossa formação, que é a da História da Arte. E dizia exatamente, falando depois com o professor Carlos Carreto, que houve realmente uma noção, uma nova forma de encarar todas estas áreas do conhecimento que nos trouxe a História Nova, que foi a ideia, a concepção de imaginário, que penso que foi fundamental e que nos pôs todos a trabalhar em conjunto. Afinal, não é só o documento, não é só a história e a análise do documento, numa perspectiva mais positivista, temos um amplo estudo de imaginário para trabalharmos em conjunto e é a partir de agora, a partir daí também, que a minha comunicação se vai desenvolver. Por isso, a História da Arte, tal como o historiador, o antropólogo, até o iconógrafo, tem um ponto comum, que é exatamente estudar a imagem nas suas características e a imagem medieval em particular. Por isso, a imagem no sentido de tornar presente algo que está ausente, a procura das relações entre o texto e a imagem, a procura da materialidade da imagem, mas também a procura da dimensão estética. E essa dimensão estética só se pode fazer na imagem, conjugando exatamente tudo aquilo que é comum às várias áreas do conhecimento,
aliando uma parte forte, e foi daí o título que pus na minha comunicação, Materialidade e Funções, atender à sua materialidade. Quer dizer, estamos muito longe dos tempos em que formas e conteúdos eram vistas de uma forma separada, e realmente quando nós entendemos a imagem do ponto de vista da história da arte, temos que entender, realmente ter todos os instrumentos para entender a imagem nos seus contextos, mas temos fundamentalmente também que entender de que forma a cor, as formas são importantes para e aquilo que a imagem encerra como mistério, como tensão, como emoção, aquilo que se procura através dela ver nesta sua perspectiva. Claro que a materialidade é sem dúvida aquilo que nos apela e que nos liga mais às especificidades da história da arte, mas de facto um dos aspectos que a imagem medieval tem sido estudada nos últimos tempos e que é fundamental e que tem a ver muito também com o papel do receptor, que também foi posto em destaque pelo meu colega, é a questão das funções, quer dizer, quais são os usos e para que, qual é a relação, no fundo, entre o encomendante e o artista. Por isso, todas estas questões tentarei abordá-las aqui, começando exatamente por dar uma perspectiva teórica, não é propriamente uma definição de imagem, mas aquilo que para nós é mais importante na imagem medieval, e depois passando exatamente às funções e à materialidade da imagem. E começava exatamente por uma noção que é muito importante que eu penso que é muito importante para se entender a imagem medieval, que é a imagem como revelação, que está ligada a um outro conceito de imagem medieval, que é no fundo a imagem como semelhança. Eu penso que nós temos todos este manancial de imagens medievais, no fundo, para estudarmos, porque a perspectiva cristã ocidental entendeu que, no fundo, a imagem, o homem era feito à semelhança de Deus, e a imagem era feita à semelhança de qualquer coisa que estava para além do mundo real. E essa hipótese de encarnação, as tais coisas de que falava há bocado, deu hipótese a que realmente o mundo ocidental construísse toda uma radicalidade das imagens que as outras religiões do livro não tiveram. Esta questão da encarnação, e que faz também, por outro lado, que a imagem medieval seja vista com este aspecto de revelação. E isso é extremamente importante, porque vai depois criar todo um conjunto de características na imagem medieval que tem inclusivamente não só a ver com questões teológicas e de religiosidade, mas inclusivamente com questões do ponto de vista estética. Para isso, eu não posso deixar de chamar a atenção para uma imagem que eu penso que melhor do que todas traduz esta ideia da revelação e como é que o revelado se pode transmitir, quase tal escrita automática, não é? Do mundo invisível para o mundo visível, que é dada através destes manuscritos de Hildegarda de Bingen. Hildegarda de Bingen foi uma monja que viveu no sul, em Bingen, no sul da Alemanha, no mosteiro de Ruthberg, sobretudo a maior parte do tempo, e que, além de teóloga, compositora, saberes ligados à medicina e à, como é que se diz, à utilização das plantas, teve muitas outras atividades e que teria ela própria não só escrito ou lido para ser dito para ser escrito as suas visões, como parece que esteve ligada também à produção do primeiro manuscrito iluminado, que se perdeu. Temos aqui uma cópia, é este o manuscrito, esta imagem. Temos uma cópia, foi um manuscrito que se perdeu durante a Segunda Guerra Mundial, mas as monjas tinham copiado uma cópia tipo facsimilar e temos acesso a este manuscrito. É um manuscrito
de um texto que ela escreveu, do Sípias, onde realmente registra as visões, e temos um outro manuscrito, que é o manuscrito de Luca, que está ligado a um outro livro dela, o livro Divinal qualquer. Em relação à imagem que aqui vemos, ela é reveladora, que ela se terá exatamente feito representar com as tais chamas que viriam e que iluminariam, não é? Para dar esta ideia direta da revelação, ou seja, as imagens e as revelações que ela tinha vinham diretamente do invisível. É muito curioso que, do ponto de vista material, esta imagem é muito rica, mas não temos tempo para nos termos sobre ela. Ela escreve nas tabuinhas, não é? De cera, e o Volmar, que seria o secretário, escreve-lhe os textos, enquanto por trás dela estaria aquela que teria sido a sua mestra e que a tinha iniciado nas letras. Também gostaria só de vos ler um pequeno texto, que é tirado exatamente do Sípias, onde ela diz: mas as visões que contemplei nunca as percebi durante o sonho, nem em repouso, nem em delírio, nem com os olhos do meu corpo, nem com os ouvidos do homem exterior, nem em lugares escondidos. Recebi-os desperta, absorta com a mentalidade pura, com os olhos e os ouvidos do homem interior, em espaços abertos, como quis a vontade de Deus. Isto é extremamente importante porque ela mostra a importância que tem aqui, e aqui ela vem, recua a Santo Agostinho e os vários, ao olho intelectual ou espiritual e ao corporal, exatamente. Por isso ela diz que não houve com os olhos do corpo, houve através do ouvido espiritual, e a partir daí ela é com uma grande naturalidade que vai receber a própria, não é propriamente, e é bastante interessante esta forma que não é, aquilo que ela quer transmitir é que é num estado de uma certa calma que ela vai recebendo as revelações e que as vai transmitir. Ela não está a sonhar, ela não está propriamente num êxtase místico, ela está a receber a revelação e a transmitir. Por isso isto dá, de certa forma, uma ideia do que é que na Idade Média se poderia entender exatamente por esta imagem. E há um aspecto muito interessante que eu aqui ia muito rapidamente pegar numa imagem, que pode ser uma destas que vamos utilizar, porque é que algumas características estéticas da Idade Medieval, nós, por exemplo, referimos sempre que a imagem medieval não tem as 3 dimensões, profundidade. Há aqui uma forma, por isso o artista medieval não estava propriamente preocupado com uma atitude mimética, ele estava preocupado por mostrar diretamente algo que tinha a ver quase como se fosse uma revelação e de entrar diretamente do seu próprio, da forma daquilo que ele queria criar, com o próprio espectador, sem que existisse essa tal noção de profundidade, e daí que a maior parte das imagens nos apareça como se fosse a 2 dimensões. Por isso, esta é uma das características da imagem medieval que acho que é muito importante, e a partir da qual se tem construído depois todos os aparatos metodológicos para chegar a uma aproximação, tanto quanto possível, do imaginário medieval. Por outro lado, esta mesma imagem tem uma outra característica que não é sempre assumida da mesma maneira ao longo da Idade Média, mas é exatamente esta ideia de trânsitos, ou seja, através do visível, através da imagem do mundo sensível, pode-se chegar ao invisível. Durante muito tempo, esta perspectiva no mundo ocidental é posta um pouco em causa. Esta ideia de trânsitos é até mais aplicável a alguns íconos orientais, com a ideia da adoração da imagem, mas de qualquer maneira, a partir de certa altura, e retomando uma perspectiva neoplatónica e baseada também de Dionísio Areopagita e claro, sempre com Santo Agostinho, que vai acompanhando todo o pensamento medieval, começa progressivamente a instalar-se esta ideia que, de facto, do invisível o homem pode atingir o invisível. E, sem dúvida disso, que toda a arte cluniacense, estou aqui para quem for de História da Arte, é realmente um hino
a este princípio que, através do visível, por isso para Deus deve estar o mais rico, o mais luxuoso, aquilo tudo que se for melhor se deve fazer para chegar a Deus, inclusivamente as imagens. Uma outra dimensão que nos tem realmente tido muito ligadas, até porque a maior parte das pessoas com as quais temos trabalhado aqui no Instituto de História da Arte, no Instituto de Estudos Medievais, trabalha em iluminura, é exatamente a relação texto-imagem. E esta é também uma relação que se torna não só a relação que nós já vamos ver que está ligada ao Códice Medieval, mas a relação geral, que tem muito a ver com o trabalho de iconografia, não se esgotando aí, mas é a importância que a imagem por si não pode ser estudada enquanto imagem no tempo. É claro que nós temos uma outra perspectiva da imagem, que é a imagem fora do tempo, que nos dá através de uma leitura mais da sua dimensão estética, mas a imagem do tempo tem que ser vista em acordo com os textos. Não quer dizer que seja aquele texto, mas há realmente todo um conjunto de literatura que é fundamental para se entenderem as imagens. E, de facto, aquilo que cria e que depois vamos ver ao longo do percurso que vamos estabelecer, que esta dimensão estética, que é fundamental e, como vos disse, é fundamentalmente dada pela forma, pela cor, mas pela imagem no seu conjunto. Quando falamos para além propriamente daquilo que são algumas das características fundamentais da imagem, temos que ver também os aspectos ligados à função da imagem, ou seja, que usos têm as imagens e também a função que está também implícita e que pode ser uma função, mas que pode ser também uma certa característica da imagem, que é a importância que a memória assume e que todos os teóricos que se pronunciam sobre a imagem, à semelhança do que se passava na Antiguidade, chamam a atenção para a importância da memória. E acerca disto eu gostava também de vos falar num outro texto que teve uma circulação um pouco mais tardia na Idade Média e que também nos fala um pouco da teoria da imagem, que é este texto de Richard de Fournival, inserido, os colegas aqui da literatura conhecem melhor que eu, num Bestiaire d'amour. Este Richard de Fournival foi cômico, teve um percurso religioso, mas foi também poética, também tinha conhecimentos de muitas outras áreas, ligadas até a aspectos científicos, de medicina, etc. E exatamente desviou um pouco aquele percurso dos bestiários que estavam muito ligados aos aspectos morais dos animais aplicados aos humanos, e enveredou por um outro percurso que foi de ligar exatamente estas características a um percurso de amor cortês, dando depois, claro, alguns aspectos também eles próprios com características mais morais. E diz ele em relação à importância que a memória tem em relação à construção da imagem. Diz ele, por esta razão Deus, que ama o homem a tal ponto que quer o poder de tudo o que lhe é necessário, deu ao homem uma qualidade particular de poder da alma a que se chama memória. Esta memória possui duas portas, a vista e o ouvido, e a cada uma destas portas conduz o caminho pelo qual se pode aceder, a saber, a imagem e a palavra. Aquela questão que falámos do texto e da imagem está aqui na Idade Média perfeitamente teorizada e clarificada. A imagem serve ao olho e a palavra à orelha. É possível aceder ao lógis, por causa da memória, simultaneamente pela imagem e pela palavra. O que surge perfeitamente claro pelo facto que a memória, que é guardiã dos tesouros que o espírito humano conquista pela excelência da sua inteligência, torna como presente o que pertence ao passado. Por isso está aqui, mais uma vez, colocada na imagem uma das características fundamentais para a construção da própria imagem. E é muito interessante porque o iluminador construiu no início, exatamente no prólogo deste Bestiaire d'amour,
construiu exatamente um castelo com duas portas, numa da qual se vê o olho e noutra se vê a orelha. Exatamente, temos aqui os dois castelos e esta forma muito material, muito concreta, mas muito metafórica de, realmente, ou melhor, alegórica de representar exatamente o castelo da memória com o olho e o ouvido, mostrando realmente a simultaneidade de se aceder ao conhecimento através destas duas vias e da importância que isso tem na construção da imagem. Mas para hoje, para falar da materialidade da imagem, das suas funções, eu escolhi duas imagens por duas razões. São dos poucos elementos historiados que nós temos no românico português que apareçam simultaneamente na escultura e na iluminura, que é exatamente a representação de Daniel na Cova dos Leões, que aparece nos manuscritos a acompanhar o livro de Daniel, um dos livros dos profetas, e que aparece em dois capitéis, pelo menos é natural que eu conheça mais, pois tive acesso mais direto. Um deles que está na sede de Coimbra, mas que não trouxe representações, tentei limitar-me ao mínimo de imagens para não ultrapassar o tempo, e outro que está na charola do convento de Tomar. É realmente uma temática que teve uma vida muito rica aqui na Península Ibérica, muito ligada ao género apocalíptico, que se estará provavelmente até ligada a uma das primeiras representações dos capitéis historiados, por isso era uma imagem com certeza que seria usada de forma muito clara pelos clérigos, e que já visualmente, eu penso que nestas coisas há sempre uma imagem textual, aquela que se ouvia através dos sermões, não tanto pela leitura, e a outra que se via. E há um esquema da imagem mental que se traduz através depois da iluminura e através da escultura com características e formas bem diferentes. Porquê é que esta mensagem é tão importante e porquê é que teve tanto impacto aqui na Península? Talvez pela tensão que sempre houve entre dois mundos, que não quer dizer que tivessem sempre em confronto, mas em que havia uma tensão sempre, sobretudo em determinadas épocas, entre o mundo islâmico e o mundo cristão. Por isso este discurso apocalíptico tinha um impacto bastante grande. Daniel, por um lado, era um símbolo da ressurreição, da Eucaristia, era visto também como a pré-figuração de Cristo, e por outro lado, ele também era também um símbolo de sabedoria e da ideia que através da fidelidade se atingia a salvação. Mas é muito interessante porque havia aqui também a ideia de sabedoria, e Daniel está curiosamente muito ligado a uma tradição mais antiga, que via o próprio Daniel quase como um mar que adivinhava os sonhos. Se lerem o livro de Daniel de Grão, que é um livro bastante rico de imagens, e onde, de facto, todas estas tradições se uniam para que realmente aqui em Portugal se tivesse optado por fazer a sua representação. Num universo de imagens em que realmente as representações são muito poucas. Começando propriamente pela imagem da charola. Porque é que os artistas que construíram a charola terão escolhido esta imagem de Daniel na Cova dos Leões, com aquela mensagem, exatamente num lugar, por isso a charola a fundação atribui-se a cerca de 1160, propriamente os capitéis, pensa-se que seriam talvez um pouco mais tardios, por volta de 1180, e curiosamente aquela imagem que está na Bíblia de Santa Cruz de Coimbra terá sido feita e produzida mais ou menos na mesma altura. Porquê é que a imagem é tão importante no espaço da Igreja? Porque ela permite, aliás há um autor que vos recomendo e que tem trabalhado bastante a imagem nas suas diversas acessões, que é o Jérôme Bachet, e ele tem uma forma de designar esta imagem por imagem-lugar,
Quer dizer, a imagem ocupa sempre um determinado lugar e materializa-se num determinado suporte, mas sobretudo esta importância de que ela se vai adaptar exatamente a uma estrutura arquitetónica que aqui é uma arquitetura religiosa e uma igreja. E é exatamente como centro de um poder eclesiástico, poder da comunidade, que a igreja é vista, embora aqui seria mais pelos cavaleiros que se reuniriam no espaço da charola, um lugar de tensão entre os poderes terrestres e a realização celeste, e esse lugar daquela planta centralizada no qual estava a charola era o lugar por excelência, em que exatamente se fazia o cruzamento entre o mundo social e a ordem cósmica. Depois, um aspecto muito interessante é que realmente as imagens colocam-se de facto no interior. Há aqui uma ideia que vem de acordo com tudo aquilo que fizemos da imagem medieval, que é realmente para o interior que se projeta a própria mensagem e a própria dimensão artística das obras, e há realmente um percurso que é feito. Os próprios capitéis representam na coluna a passagem da Terra também para um nível mais elevado, e é ao nível dos capitéis que se terá produzido uma certa teoria de imagens, que eu sinceramente não tenho todos os elementos para estabelecer esse percurso, porque todos os outros são quase de caráter ornamental, e a importância que se é dada a este tema do Daniel da Cova dos Leões leva a que seja o único tema que é representado através de imagens aqui na charola, por isso ele teria sem dúvida um impacto visual bastante grande para ser ali colocado, e provavelmente já havia uma tradição visual que os deve ter levado a escolher esta imagem. Por isso seria aqui a este nível, que ainda é o nível em que relativamente se poderia ter acesso às imagens, que terá sido construído este Daniel na Cova dos Leões. É bastante curioso algumas das características desta imagem. É um capitel em que a imagem é mostrada com toda a volumetria e até não muito o que é habitual nesta época, embora ele esteja muito relacionado com toda a escultura da sede de Coimbra. Pensa-se mesmo, o próprio Manuel Real pensa que foram os mesmos artistas que trabalharam em Coimbra que trabalharam aqui em Tomar, por isso é de uma excelente execução, mas há todo um esquema compositivo que leva esta imagem a adaptar-se ao capitel. Para além de haver uma certa tradição visual desde os tempos da Antiguidade Oriental, em que os homens e os domadores de leões aparecem quase sempre de uma forma muito semelhante, uma figura central e duas figuras laterais, os leões, o certo é que vai haver uma evolução, mas o escultor, mais uma vez, vai aproveitar muito da forma do capitel para incluir aqui esta imagem e materializá-la com Daniel vestido à clérigo, o que é realmente também uma particularidade das representações de Daniel nesta época, e rodeado pelos dois leões, mostrando assim que a sua fé e a sua sabedoria fez com que ele fosse salvo e que os leões realmente não lhe fizessem. Mas aqui nesta versão entre o Daniel e os leões há um aspecto sempre que é bastante curioso, é o próprio Deus, não é ele que tem força sobre os leões, é através de Deus que se faz a própria domesticação dos leões, se assim quisermos. Ele não é atacado porque há um ser divino que vai protegê-lo pelas suas qualidades de fidelidade e de sabedoria, que são duas coisas muito interessantes. Curiosamente, aqui estamos num espaço circular, como se insere esta figura do Daniel, mas podemos recuar, e quando vos falava, e há trabalhos, depois se quiserem posso enviar a historiografia, a historiografia espanhola tem estudado imenso esta figura e a sua inserção em edifícios múltiplos do pré-românico ao românico. Temos exatamente aqui um edifício pré-românico que remontará à construção ao século VII, não sabemos exatamente se este capitel não será um pouco posterior, é natural que sim, mas o certo é que é uma das primeiras também representações, é um dos primeiros capitéis historiados, onde nos aparece também o Daniel na Cova dos Leões, ladeado num lugar central também dos lugares de maior sacralidade da igreja, que é a zona aqui do cruzeiro, onde se cruzam as naves, e que aparecem dois
capitéis, que sem dúvida tinham também um grande poder de comunicação, mas também um impacto visual desta mensagem que se queria transmitir. É curioso porque o outro capital que está ligado, que está também na zona do Cruzeiro, é o sacrifício de Isaac, e que mostra exatamente aquela mesma teoria que se quer transmitir e a mesma mensagem que a Igreja quer transmitir. Como se reparam, a forma de adaptação é muito semelhante. O Daniel aqui não aparece como clérigo, aparece na posição de orante, que tem a ver com uma tradição mais antiga e em que ainda o próprio orante é representado quase com a mesma figura que era representado nas catacumbas, não é? Era uma versão anterior que tem a ver com todo o mundo pré-românico e muito orientalizando, como esta imagem aqui mostra. A outra função desta imagem e a materialização pode-se ver exatamente como vos referi de início, que é o papel que esta imagem tem num códice. Esta é a mesma cena do Daniel na Cova dos Leões. Nós temos pouquíssimas imagens historiadas nesta época e aparece curiosamente a imagem do Daniel no último, já no capítulo 14 do livro de Daniel, quando aparece socorrido por Abacuque, que lhe leva a própria comida para poder resistir, também por vontade divina, aparece aqui representado no prólogo e não no livro de Daniel, como é costume. Por isso há aqui uma teoria, e mais uma vez a Alicia vai-vos falar dos erros iconográficos, aqui não será, mas é uma adaptação que esta Bíblia faz bastante diferente do que é, porque geralmente é esta inicial zoomórfica, há uma certa hierarquização, no prólogo aparece a inicial zoomórfica e depois no livro de Daniel é que costuma aparecer a imagem historiada com a cena descrita. Como vê, isto aqui é um manuscrito de grandes dimensões, é uma Bíblia de aparato, é geralmente as Bíblias que os mosteiros tinham para mostrar o seu poder, geralmente eram ofertas régias ou de um abade, de alguém com muito poder, que tinha capacidade económica para mandar produzir uma Bíblia desta dimensão e desta qualidade. E de facto ela tem, as dimensões são 415 por 583, estão a ver, segue-se todo o texto ininterruptamente, apenas entrecortado pelas imagens. Por isso aqui a imagem assume-se na sua dimensão estética, mas também de uma dimensão que é muito importante. Não é de ilustração, eu pessoalmente não gosto desta expressão, não ilustra, faz um discurso paralelo, mas marca o texto e ajuda a pontuar, por um lado, porque é fácil, nós sabemos, imaginar 366 folhas, se não fossem entrecortadas por imagem, seria muito difícil pegarmos no sítio que queremos para ler. Mas, por outro lado, também o olhar descansa nestas imagens, a que se quer dar esta tal dimensão estética e a tal tensão e a emoção que elas poderiam ter em algumas das pessoas que pegassem nestes manuscritos, como nós às vezes ainda hoje nos emocionamos quando temos possibilidades de os poder apreciar. Por isso, como vos digo, há aqui assim novas funções da imagem que é uma função de uma mensagem visual, que é sem dúvida paralela e que vai pontuar, mas que também nos leva a imensas questões e podemos pensar, mas porquê é que o artista, dentro de uma história tão grande como é a do livro do Daniel, escolheu exatamente esta imagem e não escolheu outra? Porque é que do último texto de todo o livro de Daniel, ele procurou esta imagem para iluminar este prólogo, não é? E não escolheu qualquer outra. Porque é que a pintou com estas cores, não é? Aqui tem um papel muito importante este estudo das cores, que tem sido, como metodologia de análise, um dos últimos das últimas que temos vindo a experimentar, mas sobretudo, e foi o resultado de 3 projetos, e neste último nós aventurarmos numa área que é muito difícil, que tem muitos riscos, que é o significado das cores, porque de facto as cores só podem ser entendidas claramente em contextos muito precisos e não temos assim resultados espetaculares, mas de qualquer maneira
para alguns livros, alguns fomos conseguidos. Mas aqui o que é importante é mostrar como é que este artista resolveu escolher, com certeza, com o encomendante, e aqui seria sem dúvida o abade ou algum clérigo, o próprio exemplo que ele tinha à frente e com o qual podia copiar, mas sem dúvida, para esta imagem eu percorri dezenas e dezenas de imagens e não encontrei nenhuma que tivesse este aspecto tão particular como aquilo que depois vos irei dar. Mas mostrando, porque temos aqui os fólios abertos e que mostra exatamente o impacto destas imagens no fólio, nós podemos ver exatamente que ele utiliza uma técnica que é muito comum a Santa Cruz de Coimbra e que vem também de uma zona do sul da França, e não só, que é exatamente dar um grande impacto de cor aos fundos e as imagens recortam-se sem pintura. Por isso isto lembra, de certa forma, por vezes as técnicas do esmalte, mas dá realmente um grande realce às imagens através de fundos polícromos e de grandes cores muito opacas e contrastantes, sobretudo. Aqui é muito interessante porque ele utilizou, por exemplo, uma das tintas caríssimas, o que mostra o valor destes manuscritos, mas também não é grande novidade para nós, por todo o processo de execução, que é o lápis lazuli, que era realmente um dos pigmentos mais difíceis de adquirir, difíceis no sentido de serem caros e imprimirem aos manuscritos logo um toque de luxo. De facto, fez este tipo de composições emolduradas. Reparem que aqui saiu, ele tinha sem dúvida um modelo que queria, porque ele não utilizou o espaço que foi dado pelo copista, que foi pelo responsável pelo escritório, e colocou exatamente esta imagem que queria colocar aqui no início do prólogo e não no livro de Daniel. E aqui constrói também de uma forma exímia o A do ano tércio, e está com estes dois leões que ele faz desta forma extremamente hábil de execução. Este A que quase, quem não souber, não sabe praticamente, se abrir, não souber ler, quase que não sabe que é um A que está ali representado. Por isso aqui a própria letra se torna imagem, não é? De tal maneira ele quer dar poder à imagem, e utiliza os leões exatamente unidos por um pano de aparato que se punham para dignificar determinadas imagens, mostrando a importância que lhes estava a dar. Mas, como vos dizia, esta é uma imagem muito pouco comum, que não tem exatamente a ver com o texto. Por isso eu dizia, os iluminadores constroem discursos paralelos e vão procurar por vezes tradições visuais. Diz o livro de Daniel: havia na cova 7 leões, aos quais diariamente davam 2 cadáveres e 2 carneiros. Mas daquela vez não lhe deram nada para que lhe curasse Daniel. Ora, por aquela ocasião, vivia na Judeia o profeta Abacuque. Acabava de cozer uma papa e ligava o pão numa caçarola e ia ao campo levá-lo aos seus ceifeiros. Porém, um anjo do Senhor disse: leva esta refeição à Babilónia, a Daniel, que se encontra na cova dos leões. Senhor, responde Abacuque: nunca vi a Babilónia e não conheço esta cova. Então o anjo agarrou pelo alto da cabeça e levou-o pelos cabelos, no sopro até à Babilónia por cima da cova. Agora, o que é interessante é que se muitos dos iluminadores resolveram tentar representar este passo, o certo é que este iluminador, talvez porque aqui em Portugal se tenta sempre sintetizar tudo na imagem, representou Daniel como orante, sentado, mas vestido de clérigo, nimbado, os 2 leões, mas sobretudo o Abacuque é transformado numa ave. É o único exemplo que eu conheço, e tem o pão no bico para poder dar ao Daniel, embora depois a sua expressão seja realmente de aceitação de algo de divino, e a ave esteja um pouco desligada da cena desta figura principal do Daniel. Mas, como vos dizia, há aqui no início, há aqui uma presença da própria imagem que não admite quase que haja nada que interfira da própria imagem e o espectador. Como vos dizia, as outras imagens mais comuns deste livro são geralmente o Daniel, aqui são inclusivamente representados os 7 leões, e cá está o anjo com o Abacuque preso pelos cabelos, como aqui se pode ver, ou aqui também, não é? Por isso temos o Daniel, o Abacuque que lhe traz a comida e o anjo que o segura pela pontinha mesmo dos cabelos, não é? Por isso há aqui uma representação muito mais mimética, deixando-nos a letra o A, que quase não se dá
por ela, a não ser para servir inclusivamente para construir a própria imagem. Aqui temos também uma ideia muito clara, como neste mundo românico se fundia de uma forma extraordinária a palavra, a letra e a imagem, talvez dos períodos em que isso foi conseguido de uma forma mais orgânica. E aqui temos também uma variedade, como é que as várias dimensões, a utilização de cores variadas, a criatividade é posta ao serviço destas letras. Aqui temos o nosso A do ano tércio e, em comparação, um outro A, aqui a história, por isso, como vos digo, geralmente a cena passa-se aqui e o nosso iluminador colocou no primeiro A. Aqui está, trata-se de quando Daniel está a envenenar o dragão e depois o Daniel já com os leões na cova, faz parte da história, por isso cada um dos iluminadores tem liberdade de escolha, de facto, para construir o seu discurso para além do texto. Esta é uma imagem que já não vamos. Como vos dizia, uma das formas e uma tentativa de compreender melhor a imagem medieval ao nível da sua materialidade tem sido através dos estudos da cor. Estudos interdisciplinares que culminaram exatamente com uma procura e uma tentativa de se aceder ao significado da cor em contextos muito precisos, no caso, aqui em Portugal, dos mosteiros de Santa Cruz, Lourvão e Alcobaça, no século XII e XIII. Há algumas conclusões interessantes. Para além disso, fez um estudo também material das próprias imagens, estudando os pigmentos e a paleta de cores que é comum nesta época, que está aqui também representada, e realmente utilizaram-se em todas as abadias todos os pigmentos, por muito longínquos que fossem os locais e por muitos difíceis que fossem os gastos, e fez um mapeamento de cor dos 3 mosteiros, vendo quais são as cores dominantes em cada mosteiro e como é que são adaptadas a determinados tipos de livros. Este penso que é um dos, para além do estudo dos materiais, dos pigmentos, das encadernações, etc., um estudo muito interessante que deverá ser continuado, o desta tentativa de mapear as cores e aquelas que são mais, que dominam e que são maioritárias em determinados tipos de livros e em determinados mosteiros. Isso pode nos dar algumas respostas. E continuamos com esse estudo. Para concluir, e muito rapidamente, porque se calhar já ultrapassei muito o tempo, não sei, para dar a palavra à Alicia, que vai exatamente agora concretizar esta perspectiva da história da arte através daquilo que não tem um pouco de sentido para o historiador da arte, que é a ideia de erro iconográfico e que hoje é uma metodologia de análise também desta ligação entre o texto e a imagem.